Olá e bem-vindos ao episódio 3 do Lote Urbano em Foco. Nos episódios anteriores, definimos os conceitos básicos, capítulo 1, e detalhamos as exigências de projeto para loteamento e desmembramento, capítulos 2, 3 e 4. Agora, entramos na fase definitiva do empreendimento, a aprovação e o registro formal, que transformam a gleba em lotes prontos para comercialização. Neste episódio, analisaremos o capítulo 5, da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. Veremos que o projeto deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, a quem compete também a fixação das diretrizes. Discutiremos também as exceções, quando aos estados caberá disciplinar a aprovação, como em áreas de interesse especial ou loteamentos com mais de 1 milhão de metros quadrados. Em seguida, passaremos para o crucial capítulo 6, do registro do loteamento e desmembramento. O loteador deve submeter o projeto aprovado ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Este capítulo exige uma vasta documentação, incluindo certidões negativas, o histórico de títulos de propriedade dos últimos 20 anos, e a comprovação da garantia para a execução das obras. Vamos entender como o projeto sai do papel e entra no cartório, garantindo a segurança jurídica para o município e para o futuro adquirente. Começamos o episódio 3 mergulhando no capítulo 5, que trata da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. Esta é a fase onde o projeto, meticulosamente elaborado, recebe o aval legal. O artigo 12 estabelece a regra de competência: o projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso. A essa mesma entidade compete a fixação das diretrizes urbanísticas, conforme estudamos nos artigos 6º e 7º. Uma vez aprovado, o projeto deve ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. A lei impõe restrições importantes ligadas à segurança e risco. Para municípios inseridos no Cadastro Nacional com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto fica vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, seja no plano diretor ou em legislação derivada dele. No entanto, há exceções à competência municipal. O artigo 13 determina que aos estados caberá disciplinar a aprovação de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: quando localizados em áreas de interesse especial, como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Quando o loteamento ou desmembramento se localizar em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, em regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas. Quando o loteamento abranger uma área superior a 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Os estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial e estabelecerão as normas a que os projetos dessas áreas deverão se submeter, sempre procurando atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. O artigo 16 trata dos prazos. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. Se os prazos municipais transcorrerem sem manifestação do poder público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, mas fica assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. Nos municípios cuja legislação for omissa, os prazos supletivos serão de 90 dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. Para encerrar o capítulo 5, o artigo 17 trata da inalterabilidade das áreas públicas. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto aprovado, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador. A única ressalva a essa regra são as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, observadas as exigências de cancelamento do registro previstas no artigo 23. Com a aprovação em mãos, partimos para a fase de registro. A seguir, no bloco 2, abordaremos o capítulo 6, do registro do loteamento e desmembramento. Após a aprovação do projeto pela Prefeitura, conforme vimos no capítulo 5, o empreendedor deve levá-lo ao cartório. Este é o capítulo 6, do registro do loteamento e desmembramento, o passo final para que a venda dos lotes possa ser iniciada legalmente.
O artigo 18 impõe o primeiro prazo crucial. Aprovado o projeto, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. A documentação exigida pelo cartório é extensa e visa garantir a segurança jurídica. O loteador deve apresentar, entre outros documentos: 1. O título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto para o parcelamento popular. 2. O histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. 3. Diversas certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. De ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 anos. De ações penais relativas a crime contra o patrimônio e contra a administração pública. 4. Outras certidões dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 5 anos. De ações cíveis relativas ao loteador, pelo período de 10 anos. E de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 anos. Esses períodos de tempo tomam por base a data do pedido de registro do loteamento. O loteador também deve fornecer a cópia do ato de aprovação do loteamento e o comprovante do termo de verificação da execução das obras, se já realizadas, ou a aprovação de um cronograma com duração máxima de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. As obras mínimas de verificação incluem execução das vias de circulação, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais. Outros documentos necessários são o exemplar do contrato padrão de promessa de venda, que deve obrigatoriamente conter as indicações previstas no artigo 26 desta lei, e a declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. A lei prevê uma exceção para o parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública e com desapropriação em curso. Neste caso, o título de propriedade será dispensado. Um conceito introduzido recentemente na lei é a possibilidade, a critério do loteador, de submeter o loteamento ao regime da afetação. Pelo patrimônio de afetação, o terreno, a infraestrutura e os direitos vinculados se manterão apartados do patrimônio geral do loteador. Esse patrimônio só responde por dívidas e obrigações vinculadas ao loteamento respectivo e à entrega dos lotes urbanizados aos adquirentes. O patrimônio de afetação considera-se constituído mediante a verbação de termo firmado pelo loteador no registro de imóveis. O artigo 19 detalha o procedimento do cartório. Se a documentação estiver em ordem, o oficial do registro de imóveis encaminhará a comunicação à prefeitura e publicará um edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos. O pedido pode ser impugnado no prazo de 15 dias corridos. Se houver impugnação, o oficial intimará o requerente à prefeitura para manifestação, e o processo será enviado ao juiz competente para decisão. Fim do prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. O artigo 22 define um ponto vital para o planejamento municipal, desde a data de registro do loteamento, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, passam a integrar o domínio do município. A lei também prevê o cancelamento do registro. Artigo 23. Isso só pode ocorrer por decisão judicial, a requerimento do loteador com anuência da prefeitura, enquanto nenhum lote tiver sido vendido, ou a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da prefeitura e do Estado. A prefeitura e o Estado só podem se opor ao cancelamento se isso resultar em inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já tiver sido realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. Com o registro concluído, o loteamento está legalmente apto à venda, tema que será abordado em seguida. Encerramos o episódio 3, onde consolidamos a legalidade de um empreendimento. No capítulo 5, vimos que a aprovação compete à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, exceto em casos de grande porte ou interesse regional, quando os estados caberão disciplinar. Vimos também a importância de respeitar o prazo de execução do cronograma de obras, sob pena de caducidade da aprovação. Já o capítulo 6 confirmou que o loteador deve submeter o projeto ao registro imobiliário em 180 dias, e que, a partir da data de registro, as vias, praças e áreas públicas passam a integrar o domínio do município. Detalhamos, ainda, a vasta documentação necessária, incluindo o histórico de títulos dos últimos 20 anos. Agora que o loteamento está legalmente aprovado e registrado, o foco se volta para a comercialização e a proteção do consumidor.
No nosso próximo episódio, episódio 4, mergulharemos no capítulo 7, dos contratos e no capítulo 8, disposições gerais. Analisaremos o que deve constar obrigatoriamente no contrato, incluindo as novas regras sobre transparência e as consequências do desfazimento contratual. Em seguida, veremos as regras de defesa do adquirente em loteamentos irregulares, como o direito de suspender o pagamento das prestações e o depósito desses valores em cartório. Se esta análise da Lei nº 6.766 de 79 foi útil para o seu trabalho ou estudo, deixe seu like. É um passo simples que ajuda muito a levar este conhecimento adiante. E para não perder o nosso próximo episódio sobre contratos e irregularidades, se inscreva no canal e ative as notificações. Agradecemos a audiência e até o próximo Relote Urbano em Foco.